Um estudo publicado na revista de Terapia Sexual e Conjugal, feito com mais de 1.000 mulheres, demonstrou que apenas 18% delas atingem o orgasmo exclusivamente por meio de penetração vaginal. A maioria necessita de um estímulo clitoriano direto, fato que, apesar de respaldado pela anatomia e fisiologia, ainda é frequentemente ignorado. Outra pesquisa veiculada na Arquivos de Comportamento Sexual aponta uma disparidade significativa. Enquanto 95% dos homens heterossexuais relatam orgasmo consistente em suas relações, apenas 65% das mulheres vivenciam na mesma frequência. E começa mais um Não é Invenção, um podcast que não vai te largar a mão. Hoje o tema é sexualidade feminina e os desafios de chegar ao orgasmo. Eu sou a Larissa Kimpel. Eu sou Manu Meg. E eu sou Laiane Costa. E hoje nós estamos aqui com a colunista do Estado de Minas e mestre em sexologia, Catiúcia Silva, que vai nos ajudar a falar do tema de hoje. Bem-vinda, Catiúcia. Você pode falar pra gente um pouco sobre sua especialidade? Primeiramente, quero falar que é um prazer imenso, estou muito feliz de estar aqui. E sim, claro, Catiúcia Silva nasceu para dar aula. Eu amo ensinar. Quando eu terminei o curso de pedagogia, eu falei, gente, e agora? Vou ser professora de criança? Na verdade, não. Eu iniciei o curso de pedagogia para dar aula para criança. Só que quando terminei, eu falei, não é isso que eu quero, não. E aí saltou no meu colo uma formação em sexologia clínica. Eu falei, esse negócio combina comigo. E aí aprofundei, desde 2017, estudando sobre relacionamento e sexualidade. Logo após, separei do meu segundo marido. Mentira, fugi de casa. Depois eu pensei na separação. E isso é bom a gente falar, porque muitas mulheres ficam presas em um relacionamento por conta de vários fatores, principalmente religião. E eu tive a coragem, fugi de casa, depois preocupei na separação, nos papéis, e aí eu fui entrando. Gente, foi a coisa mais importante. É eu primeiro me curar para aprender a curar as pessoas. Nasceu o desejo de fazer mestrado. Fui para Madrid, porque aqui no Brasil não tem um mestrado em sexologia clínica. Quando eu voltei em 2022, a cabeça pipocando de ideias, falei, agora sim, vou montar uma escola, que é a Escola de Sexualidade Masculina Catiúcia Leão. E é isso, ajudando famílias através da energia sexual do homem, que é uma energia muito poderosa. E enquanto sexóloga, né, e mulher, o que você tem para comentar sobre os dados que a gente apresentou hoje? Né, da falta de, né, do negócio. Falta do negócio. O que eu acho que ela está querendo dizer é o seguinte, é porque realmente a gente vê uma disparidade em questões de conhecimento do corpo, né, cultural também, sobre a sexualidade feminina diante da sexualidade masculina. Assim, você como uma sexóloga que ajuda homens, né, e mulheres também, né, nesse processo de conhecimento, o que você acha, assim, o que você encontra nos seus atendimentos que vale falar pra gente aqui, que a gente precisa entender sobre o nosso corpo, sobre como que a gente chega lá no negócio. Vale muito a pena a gente conversar sobre algo que aconteceu há centenas de anos atrás. A sexualidade feminina nós sempre tivemos problemas, desafios. Os homens sempre teve mais vozes do que as mulheres. Principalmente quando a gente fala sobre prazer. Se você tem filho? Não. Você tem irmão? Não. Você, Manu? Eu tenho irmão. Você tem irmão. Se você começar a perceber quais são os brinquedos dos meninos, é sempre envolvidos no prazer. Carro é prazer, poder. Trenzinho,
Ai, gente, na minha época quem andava de trem é quem tinha uma condição melhor. Porque trem era difícil, viagem requeria dinheiro. E se você for parar para pensar, os brinquedos das meninas é sempre voltadas para a obrigação, sempre trabalho de casa. E a mulher foi condicionada desde muito nova à obrigação de casa, a olhar para o outro, a priorizar o filho. Muitas mulheres, os homens, eu atendo homens entre 26 anos até 45 anos. Alguns relatam que terminou o ato sexual, as mulheres vão olhar o filho. Elas não sabem, elas não aprenderam, na verdade, a ter aquele momento de prazer, a vivenciar o prazer. Essas pesquisas que acontecem, existem várias pesquisas desde 1970. Tem um casal que é o Johnson, casal Johnson. Eles fizeram várias pesquisas em 10 anos e aí descobriram várias disfunções sexuais femininas e masculinas nesse período. Eles foram um marco na história e muitos psicólogos hoje, nós terapeutas sexuais, trabalhamos em cima dessas pesquisas que são feitas. Então, essas pesquisas são muito válidas e são muito reais. Como que funciona o seu trabalho, Catiúcia? Eu atendo só... Você explica Tá. da prática e da teoria? A gente vai falar sobre o conhecimento do corpo. Aí chega lá uma pessoa que não... Mas eu acho de sentar e falar assim, olha aqui. Tipo, você mostra Aqui você vai virar à direita, você vai virar à esquerda. Como que é? Quando tem algum problema no sexo, a conexão emocional já sumiu já faz tempo. Quando ele entra no meu consultório, primeiro, o que está acontecendo com você? A sua mulher, por enquanto, vamos deixar lá fora. Eu primeiro preciso entender quem é o Humberto, quem é o Antônio, quais são os medos, quais são os desafios. Você teve problema com a sua mãe? Teve problema com seu pai? Eu, como também analista corporal, quando eu bato o olho no homem, eu sei se ele é um homem frouxo, se ele é um homem viril, se ele é um homem aquele protetor. E aí eu começo por aí, como diz o mineiro, comendo pelas beiradas, começo silenciosamente tratando o eu. Sem crítica, sem julgamento, sem vergonhas, sem tabu. Ali é um momento de ouvir primeiramente ele. O problema, como inclusive eu já até falei aqui, o problema quase nunca está no sexo. As pessoas levam os problemas para o sexo. O sexo é como se fosse uma anteninha. Tem alguma coisa errada. E voltando para esse caso da sexualidade feminina, a sobrecarga feminina, essa preocupação excessiva com os filhos, que assim é cobrado também das mulheres de ter. Isso também são pontos que você vê que atrapalham nessa hora do sexo, atrapalham na hora de conseguir atingir o orgasmo, ou então às vezes até falta de intimidade com o parceiro para você mostrar que aquilo dali, sua penetração, por exemplo, não está sendo suficiente, né, para você alcançar o seu prazer. Quais são alguns desses pontos que você consegue perceber assim que podem ser motivos para esses dados que a gente viu? O sexo começa à noite? Não. Enquanto o sexo do homem é linear, estimulação, orgasmo. Pegou no pênis, assoprou, já está pronto. A mulher não. Tem que assoprar, fazer carinho, elogiar, contar uma história, porque ela precisa fazer muito sentido para ela. Por que eu estou fazendo isso? Às vezes inconsciente. Uma mensagem erótica. Gente, imagina, agora vamos lá, vamos trabalhar a imaginação. Imagina uma mulher com 2 filhos em casa. Ela vai pensar em sexo? Quando chega à noite, ela está exausta. Ela olha para o marido e fala, quero dormir. Então, o homem ter esse cuidado com a mulher, por quê? Quem vai ganhar nessa história é todo mundo. Ele vai ganhar uma mulher super mais caliente. Ela vai ficar mais descansada
menos preocupada e todo mundo ganha. Só que ele, como o sexo para ele é tocar e gozar, ele gosta, sabe, esse é o maior desejo do homem, é que ela fosse igual a ele, para não ter que se esforçar. É que na realidade eles são despreocupados demais e não se esforçam muito, né? Não se esforçam. Só que a mulher, ela precisa de um contexto. Ela primeiro, mente, emoção, corpo e ambiente. Ela precisa desses fatores. Enquanto o homem não entender isso, ele sempre vai ter uma mulher que vai fazer sexo só no momento biológico, só no desejo biológico. É aquela hora que a menstruação está indo embora, o estrogênio aumenta, e o estrogênio, ele é responsável pela energia, o humor. Aí naquele momento ela quer fazer sexo. Só que o desejo sexual da mulher é provocado. Porque imagina só essa mulher com filho, preocupada com as contas para pagar, preocupada com a escola. Mas aí, beleza. Aí chegou no quarto, ele fez isso tudo. Vamos lá. E aí? Como que a gente lida com isso, assim? Porque às vezes a gente se depara, né? Uma amiga minha me contou que ela que ela se deparou com homens despreparados que não sabiam lidar muito bem com o corpo da mulher. Às vezes só chegava e fazia o que eles achavam que era o sexo e ia embora. E aí? O que a gente tem pra falar com esses homens? Ou até, assim, eu acho que assim, a gente pode até, talvez, excluir os homens também, assim, nesse momento, porque é o sexo no geral, né? Sim, independente porque a mulher, de quem é feito. a mulher, ela tá ali presente, ela pode ou fazer sozinha, né? Ou, sei lá, se ela gosta muito da pessoa, ensinar ali quais são os lugares que ela gosta de tocar e tal. Aí é isso, assim, o que eu gostaria de saber é como ensinar, qual é a didática usada. Qual maneira que você vai guiar a pessoa pro seu corpo ali, de uma maneira que, assim, uma coisa que a gente até já falou aqui também, que é perceptível, que muitos homens às vezes têm esse ego fragilizado, a masculinidade fragilizada, se perceber que, sei lá, não consegue chegar ao orgasmo só com penetração. Como que você fala que dá uma ajudinha aqui numa outra parte, porque aí esse conjunto vai funcionar muito melhor pra mim? Como que você instrui quando é nesse tipo de caso? E aí, eu imagino, né, pela pergunta das meninas, não necessariamente na sala de consulta ali, de consultoria, Catiúcia sexóloga. Catiúcia mulher, aqui agora. Ok. A gente tá falando de uma mulher solteira, que vai na balada, tá muito afim de tomar um vinho, né? Vamos ser delicada. Tomar um vinho. Ou a gente tá falando daquela mulher casada, a longo prazo, que enfrenta os desafios, que a gente sabe que os desafios de uma mulher casada é diferente de uma mulher solteira. Isso é muito óbvio pra gente. Uma mulher solteira, ela já tá afim, uau, eu vi. E o sexo, muitas das vezes, dessas mulheres que saem à noite, pode ser uma forma de troca. Agora, uma mulher casada, se ela usar a forma de troca, isso casa, como que eu posso dizer para não ficar muito ofensivo? Ela sofre uma carga emocional muito grande, que aí ela esquece dela. Ela só vive pela casa e pelo marido. Por isso que a gente tem que pensar sempre que o sexo para a mulher, ele é emocional. O homem, sabendo disso, usa essa arma a seu favor. Tenha presença no sexo. Se um homem chegar para você e falar com essa vozinha bem assim, não uma vozinha igual a minha, né? Porque minha voz é feminina, mas chegar para você com uma voz e solta uma frase que você não estava esperando. Se você se conectar emocionalmente com ele, você vai ficar molhada. O seu cérebro vai soltar ocitocina, você vai falar, ai gente, esse homem é o meu número. Então o homem precisa aprender primeiro o que é preliminar.
Vamos lá, gente. E o que é preliminar? Me conta qual a melhor preliminar que você teve na vida, Manu. Me conta. Eu quero saber. Na hora de mandar os outros salários. A maioria não sabe o que é preliminar. O que que o homem aprendeu? Sexo oral, beijo, às vezes um beijo grego, que muitas mulheres gostam de beijo grego. Tem pontos, gente, existe um ponto que chama ponto U na vagina que os homens não conhecem. Aí agora... Conta pra gente que ponto é esse. As pessoas em casa devem estar pensando, que ponto U é esse? Mal descobrir o jeito. O ponto Nossa. U, imagina que é a entrada da vagina. Aqui, né? Esse Mostra- ponto U, Mostra aqui, a ó. câmera, é. Vamos supor que aqui é a entrada da vagina. O ponto U fica aqui. Embaixo? entrada. Na Na entrada. outra parte. É embaixo. Ah, tá. Embaixo. Mas embaixo é relativo, o né? Uzinho, assim. Na Não, o entrada. clitóris tá aqui Aham. em cima, o Ah, fica é. embaixo. Entendi. A gente tá falando fora. Imagina a vulva fora. Na entrada, antes de você... Pensa na porta do castelo. O homem tá com a varinha mágica, não vai fazer a mágica ainda. Só que eles não têm paciência, já querem penetrar. Se ele fazer essa brincadeira, passar o pênis nessa região do ponto U, a mulher vai falar, enfia rápido porque eu vou gozar. Enfia logo, agora, e não para. Porque ele estimulou um ponto de muito prazer para ele, para os dois, né? Porque quando o homem entende que o que ele tá fazendo tá dando certo, cara, que motivação, vou continuar. E esse ponto U, ele dá mais prazer que o ponto G? Não necessariamente. Ele só Porque instiga. O ponto G, porque cada corpo é diferente. O ponto G é quando a mulher já tá aberta. Se ele começar pelo ponto G, ele começou de trás para frente. Ah, entendi. O ponto G tem que estar bem gordinho, que quando ela está excitada. Quando ela está excitada, o sangue entra ali, ele expande, igual o pênis, ele expande por volta do clitóris. Entra o sangue ali na região do músculo, tem vários músculos ali, e aí o clitóris fica inchadinho. Aí quando ele fica grandinho, aí é a hora de penetrar. Quando é que eu vou entender? Quando o homem vai colocar o dedo e vai sentir ele gordinho. Só que... Deixa eu notar. Eu tô arrepiando. Ai, amiga, sério, amiga? Você tá toda arrepiadinha. Olha, Viu, Léo? Tá notando. eu tô gostando disso. Como perceber? Primeiramente, a mulher vai ficar ofegante. Ai, amor, continua. Ela vai expressar pra ele. Agora, eu já conheci várias mulheres que já me relataram que são silenciosas. Mesmo assim, se for marido, já começou a namorar, no segundo mês ele já percebe, quer dizer, ele já percebe nas primeiras semanas. Só que ele vai construindo uma ideia de como ela reage ao orgasmo. Ah, ela é mais silenciosa. Ele vai saber. É complicado isso, né? Porque às vezes o cara tem uma referência da pornografia, né? E aí ele não consegue ter um... Acha que só um escândalo que é um sinal de orgasmo, né? Sendo que não é. Esse seu comentário é muito mais importante do que você imagina. Porque nessa facilidade que temos hoje a pornografia, o homem acredita que o sucesso no sexo é os gemidos da mulher. E às vezes ela está sentindo e não consegue expressar. Aquele momento ali é tão intenso para ela. Sabe quando você bate a canela num lugar, você fala, você não consegue nem gritar, porque tanta dor. Então, a intensidade do orgasmo é tão forte que ela não consegue gemer. Então, cada mulher é diferente. Se o homem chegar para transar com uma mulher com um manual de instruções, ele se fode. Por que existe uma diferença nessa questão? Assim, eu tô falando uma questão anatômica, biológica.
Porque, assim, tem mulheres que conseguem ter vários tipos de gozos e orgasmos. E tem mulheres que, tipo assim... Porque o homem não chegou. Não acho que seja só isso. Eu acho que tem alguns pontos que devem ser da anatomia, né? Sei lá, não sei. Porque tem mulher que tem squirt, tem outras mulheres que... Tem múltiplos. E assim, tem outras contando um pouco. Tem umas que tem tanto, tem tudo isso. Tem umas com tudo e outras com nada. Como que funciona isso? Quem botou na fila mais de uma vez? Larissa, a primeira coisa, eu vou voltar numa palavrinha que é a mágica. Entrega. O homem pode fazer um sacrifício, ó, tô suando aqui, mas se a mulher pensar na panela que tá deixando no fogo, nada acontece. Se ela pensar no filho que deixou com a sogra, nada vai acontecer. Porque a mente dela precisa estar conectada ali, naquele momento. Primeira coisa. Porque mente desconectada com o corpo, nada acontece. Pensando nesse lado aí, que tem a mulher solteira que já tá afim, o que aconteceu hoje tá acontecido e tá certo e tá maravilhoso. Agora, pensando naquela mulher que tem um relacionamento a longo prazo, pode ser um relacionamento que ela ainda vai casar, ou um relacionamento que ela já está namorando na mesma casa. Ela precisa falar com o marido o que ela gosta, como ela gosta. Agora, se ela não se conhece, é muito importante ela procurar um profissional. Gente, aos meus 24 anos, eu busquei um sexólogo. Esqueci o nome dele. Mas primeira coisa que ele me ensinou é eu conhecer o meu corpo. Você já se tocou? Eu de verdade, gente, não. Porque quando me viram me masturbando lá com os meus 17 anos, me pediram para parar. Nossa, que coisa feia, Deus não gosta disso. E aí aquilo me bloqueou. Por isso que eu não me tocava. E se a mulher não se toca, ela não se conhece. Se ela não se conhece, ela não sabe falar com o marido. E aí, os dois terem essa comunicação dela e o homem, se perceber que a mulher é meia travada, instiga. Amor, vem cá, vamos conversar sobre sexo? Deita aqui no meu colo. Amor, não. Vem cá, amor, deita aqui no meu colinho. Quero conversar com você sobre sexo. Como você gosta? Vem cá, hoje vai ser só você, eu nem vou tirar a roupa. A mulher fala assim, nossa, então quer dizer que ele está preocupado comigo? Às vezes inconsciente, tá, amiga? Ele está preocupado comigo? Nossa, então eu sou importante para ele. Ele está preocupado comigo? Então realmente ele me ama. Então a mulher gosta dessa presença do homem, mas o homem só procura a mulher na hora que ele quer. Então por isso que muitas mulheres no relacionamento inconsciente acreditam que são usadas. E aí perde a conexão. Mas então, eu acho que a dica seria assim, né? Primeiro se conheça e depois vá entrar num relacionamento. É isso? O certo seria, porque as pessoas não se conhecem e querem conhecer o outro. Então, antes, o homem precisa fazer realmente uma lista. O que a mulher gosta? Tem o ponto G? Tem, mas antes. A mulher gosta da conexão emocional. Ok, e aí? Então, se conhecer a mulher que está com ele. Não é querer conhecer todas as mulheres também, não, porque não dá certo. Eu acho complicado, até pensando no que você diz, Catiúcia, sobre isso de... uma menina que na adolescência estava se masturbando e foi impedida, ou então foi... qual que é a palavra, gente? Interrompida. Não, tipo assim, foi... Oprimida. Isso, foi oprimida por isso, de alguma maneira, porque assim, eu entendo que, sei lá, pai, mãe, se vê alguma cena dessa, é óbvio que é constrangedor, algo do tipo. Só que tem que entender que é nesses momentos que a sexualidade também vai se formando, né? Que o autoconhecimento vai se formando. E eu acho que para homens, para meninos, assim, né, desde a adolescência, é muito mais natural. Você vê conversas sobre isso, você vê tratar a masturbação como uma naturalidade, e para mulheres não.
pra gente é visto como se fosse uma coisa meio... uma perversão, ou então uma coisa de, você tá fora do seu caminho, sendo que assim, você também tem o direito de se conhecer, sabe? Assim como os outros meninos também. Eu conversei muito com minha psicóloga sobre isso, né? Porque eu tenho uma filha pequena, e aí tem 5 anos. E aí você começa a perceber que ela tá entendendo ali que ela tem um órgão sexual, né? E aí eu conversei com ela, olha, eu tô com muita dificuldade pra lidar com essa abordagem, como que eu vou fazer? O que eu falei com ela foi o seguinte, olha, né, aquela conversa básica das áreas íntimas que ninguém pode tocar e tal. E eu falei, ó, essa área íntima que eu tava falando da vagina, porque eu senti que ela tava já percebendo ela ali, é uma área que você pode tocar quando você estiver sozinha. Se estiver no seu quarto com ninguém perto. Porque é a sua intimidade, é onde você vai se descobrir. Aí, quando acontecer, se você pode contar pra mamãe quando você quiser e tal, do que você tá pensando e tal, mas quando acontecer de você ficar mais velha, adolescente ou adulta, aí sim você pode repartir o que você conheceu com outras pessoas. Mas assim, isso pra falar com a menina de 5 anos é um negócio assim que você fica assim. Como? Ela provavelmente. Ela ficava assim, tipo, não sei se ela tava entendendo. Sabe? É tipo, mãe. Em algum momento ela vai entender o que você falou, mas. Não, e é igual a minha psicóloga falou, você tem que falar, isso não é uma vez. É 2. A conversa sobre a intimidade, a sexualidade, ela é tipo assim, você tem infinitas vezes, porque cada dia vai aparecer uma questão diferente. É só você pensar o seguinte, se eu, mãe, não falar, a coleguinha do lado vai falar, e uma coleguinha mais velha. E aí você sabe como que funciona a família dessa coleguinha? Então é muito importante conversar com uma criança de 5 anos. E sabe o que ela está criando? Ela está criando conexão. Se qualquer merda que dá na escola, qualquer coisa que ela achar estranha na sala de aula, ela vai chamar a mãe, porque a mãe já criou um vínculo emocional. Você já mostrou para sua filha que falar de sexualidade não é errado. Muito bom, parabéns. Palma para ela. Palma para ela. Super mãe! Mas é difícil, porque esse assunto, tanto essas coisas, né, sobre gênero, que é comum, assim, demais, assim, nas escolas, porque minha filha estuda numa escola pública, mas falar sobre sexualidade nesses ambientes é muito difícil, assim, porque eu vejo como os pais, assim, eu tenho uma cabeça mais aberta, mas como os pais são fechados. Eles às vezes vêm de uma realidade que coloca a sexualidade num lugar muito obscuro, né? Tipo assim, de difícil acesso. Você não consegue se comunicar. Como se fosse proibido, né? E aí depois, lá na frente, vai colher os frutos ruins disso também. Não, e tipo assim, beleza, o sexo na infância é proibido. Definitivamente. Mas falar sobre ele, dizer como é que funciona, quais são as consequências, né? Independente de todas as coisas relacionadas ao sexo, tem que ter uma abordagem, obviamente, de acordo com a idade. De acordo com a idade. Mas, né, enfim, eu acho que é difícil também lidar com isso nas instituições, né? Porque é muita gente diferente, muitas vivências. Eu gostaria de trazer um assunto aqui para vocês, que eu escutei isso domingo. Eu achei impressionante. Uma amiga, eu não vou citar o nome dela, ela acabou de ter um neném. O neném dela tem 6 meses. Quando foi em novembro, eu falei, por que você não me contou isso? Mas tudo tem a hora certa, né? Quando chegou em novembro, ela procurou um homem no Instagram, achou o homem e falou, eu quero transar com você por contrato. Vai ter um contrato, tudo que eu quero e tudo que você quer. Porque ele é tão bonito, e ela na cabeça dela, como também ela conhece sobre o comportamento humano, ela falou, se eu falar com esse homem eu quero transar, ele vai achar que eu sou uma dessas que ele deve receber. Gente, realmente ela me mostrou, o homem é um
um divino, é um deus grego. Ele vai pensar na cabeça dele que, essa aí é mais uma que quer transar comigo e no outro dia vai apaixonar e eu não tô afim de apaixonar. Eu sou solteiro, nananana. Essa, na cabeça dele, ele ia pensar isso. Então, já que ela falou, ela já mandou a mensagem já falando, quero transar com você por contrato. Ele aceitou. Ela foi. Diz ela que foi maravilhoso. Ela me mostrou um contrato, igual quando você vai alugar um apartamento. Um contrato com todas as cláusulas. Só que aí durou aquele tempo que tava no contrato. Ela não encontra mais com ele, mas diz ela que foi uma experiência. Gente, eu falei com ela, olha, você deve ser a única mulher que deve ter feito isso aqui em Minas Gerais. Eu não vou Mas falar houve assim. uma troca? Tipo assim, Houve uma troca. Tipo assim, não, eu falo assim, estou te contratando por tanto. Não, O valor, não. Não tinha dinheiro envolvido, era prazer. Kátia, a gente tem um quadro que chama Não é Invenção Mesmo, onde o nosso convidado pode contar histórias, né, sobre o tema de hoje. Então, assim, fique à vontade para contar para nós histórias. Que é o que você está fazendo já. Ótimo! Ai, que lindo! Aproveitando, Kátia, você tinha falado pra gente sobre essa história, né, do orgasmo, de como que isso vem através dos anos. Você pode falar um pouquinho pra gente também, por favor? Sim. Vocês conhecem um filme que chama Histeria? Ele foi lançado em 2011. Ele fala basicamente a história de um médico que tratava a ansiedade das mulheres. Ansiedade, irritabilidade, falta de humor. Ele tratava essas mulheres. E elas iam no consultório dele porque elas não estavam aguentando. Geralmente eram as mulheres solteiras. Não estava aguentando a família, porque acaba que a mulher, quando ela fica irritada, todo mundo fala, né? O que está acontecendo com você? Que você está assim nervosa, ansiosa? Aí essa mulher ia nesse médico. E aí, sabe como ele tratava essas mulheres solteiras? Masturbando elas. Foi aí que nasceu o vibrador. A gente está falando de algo que aconteceu lá por volta de 1880. Pois é isso. Na Inglaterra. É isso que eu queria entender sobre a história, assim. Porque os estudos, assim, mais complexos sobre o corpo da mulher, né? Da vagina e do clitóris, né? De toda a complexidade ali. Porque o clitóris, não sei se vocês sabem, mas é o único órgão que ele é só feito pra sentir prazer. Tipo assim, um homem não tem isso. Só mulher que tem. Que é tipo um órgão feito para isso. Exatamente isso. E ele tem, assim, tem um livro sobre ele, né? Tem uma pesquisa sobre esse órgão. A coisa de 20 e poucos anos atrás. Exatamente. Porque, tipo, não havia uma pesquisa, né? Que entendesse que era uma coisa importante para ser pesquisada. Então, assim, não foi só uma questão das mulheres, do comportamento delas e de como elas se conheciam, não. Também é social, é cultural, é institucional. Ninguém se importava com isso. E aí a gente não se importar também, né? Exato. A gente prioriza, porque a mulher, há uns anos atrás, há umas décadas, centenas de anos atrás, vamos dizer assim, a mulher que tinha um marido do lado era mulher bem vista. Gente, não sei, vocês todas são novinhas. Eu tô com 44 anos. Na minha época de juventude, lá com meus 18 anos, tinha uma moça que ela tinha 40 anos. Ela era chamada de coroa, titia. E ninguém queria sentar perto dela. As mulheres não queriam sentar perto dela, porque eu não vou querer ficar tipo a titia. Então, na cabeça delas, se eu sentar perto dela, eu também vou ficar pra titia. O maior medo das mulheres jovens é ficar pra titia. Então, assim, a importância de ter um marido do lado era muito maior do que ter prazer, do que sentir bem com ela mesma. Então a gente finaliza esse programa hoje falando que é melhor se sentir bem do que ter um marido. Gente, Tá brincando. o homem
O homem que entender a psicologia feminina, como funciona, ele não vai ser lembrado como bom de cama. Ele vai ser o cara inesquecível. Ela pode casar, que ela nunca vai esquecer desse cara. Então é super importante o homem entender. Cada mulher tem uma forma. Prestar atenção na reação do corpo dela na hora que ele toca. Opa, ela gostou. Opa, ela gostou. E começar a observar. E aí ele vai criar um roteiro para ela. Agora eu sei como que ela gosta. Deixamos isso aí, então, no ar pra vocês, galera. Aí, Catiúcia, você conta pra gente seu arroba, seu livro. Você tem um livro, não tem? O livro Reconstruindo Pontes. Fala pra gente, Reconstruindo Pontes. Onde que acha pra comprar? Tá no meu site. Seu site. Isso. E aí, conta pra gente o seu arroba. Meu arroba é eu sou Catiúcia. Só. Eu sou Catiúcia. E você tem um último recado para passar pro pessoal? Tenho. Pare de chamar as mulheres só na hora de transar. Essa dica de colocar a mulher no colo, deitar ela ali, conversar sobre sexo, falar mulher, amor, gostosa, não sei como que você gosta de chamar sua mulher, mas faz isso, vamos conversar sobre sexo? Vem cá, hoje é seu dia de sentir prazer. Às vezes os homens são considerados como egoístas por conta que passou a mão, assoprou, tá pronto. E a mulher precisa desse contexto, precisa de abraçar a alma dela. Os homens não aprenderam que as mulheres são diferentes que ele. Ele só sabe da teoria, mas a prática deixa a desejar. E aí, antes de finalizar, segue a gente também nas redes sociais. A gente tem no Instagram, @nãoeminvencão, sem cedilha. Lá tem o nosso e-mail, que vocês podem mandar e-mails com histórias de vocês, que a gente mantém, obviamente, o anonimato, pra gente compartilhar aqui, contar as nossas histórias e você fazer parte disso. Obrigada, né, gente? Obrigada, Kátia. Kátia. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu adorei, gente.